Vamos começar, vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse momento que é tão especial e também para muitas pessoas tão aflitivo, mas nós queremos Deus ter o controle das nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça seja conosco, agradecidos por esse dia e pedindo a Deus que a Tua boa mão seja sobre cada um dos Teus filhos, cada um daqueles que nesse momento acompanhar esse estudo, ó Deus, pela internet, que a casa dos Teus filhos seja abençoada, protegida, marcada pelo sangue do Cordeiro e que, ó Deus, sobre eles repouse a Tua paz. Todo espírito de medo, de aflição, de angústia, ó Deus, não tenha espaço no coração deles, mas apenas a fé, a esperança e o amor, que é aquilo que o Teu Espírito traz para nós em momentos como esse. Pedimos que o Senhor nos fale nessa hora, seja um tempo precioso, ó Deus, de crescimento e de bênção para nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu creio que esse é um tema que a gente vai falar para pessoas maduras. E como a gente já tem visto em alguns domingos passados, em mensagens, o que é ser maduro? Maduro é aquela pessoa que está em processo de crescimento. É aquela pessoa que não estagnou, não parou, não ficou pelo caminho. Então, essa pessoa é a que está desejando ir além. Por isso, o tema que a gente vai abordar nessa manhã é um tema que tem a ver com isso, com o crescimento espiritual. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós precisamos, na verdade, aprender a ouvir Deus, entender de Deus o que Ele pede de nós nesse momento. Por isso, há coisas preciosas que Deus está falando conosco e que nós precisamos estar atentos. Por isso, o tempo que nós queremos gastar agora é para a gente pensar o que fazer nesse tempo em que a maioria de nós tem que ficar em casa, em que está se falando de quarentena, confinamento, enfim, é difícil sair, se relacionar. O que Deus quer que a gente faça? E eu penso que Deus está nos empurrando para algo que Ele deseja mais do que tudo. Deus está empurrando a sua igreja, a igreja como um todo, não apenas Bereano, mas cada igreja, a sua igreja sobre a terra, para algo que muitas vezes tem sido difícil para os crentes em geral. Mas nós vamos começar com um texto bíblico, e aí nós vamos olhar para João capítulo 14, verso 6. João 14, 6, ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está deixando claro aqui três coisas sobre as quais a gente vai pensar agora. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu sou o caminho, o meio, a forma pela qual se chega ao Pai. Não tem outro caminho. Para a gente analisar isso, eu quero começar olhando para o tabernáculo. A gente precisa entender a dinâmica do tabernáculo no Velho Testamento. O templo, também construído por Salomão depois, ele traz a mesma dinâmica, a mesma mensagem para nós sobre esse templo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente olha para esse retângulo amarelo é que ele seria para nós o átrio. O átrio, ele é a parte maior do tabernáculo. É aquela parte do tabernáculo em que o sacerdote entrava e ali ele encontrava alguns utensílios muito importantes para a realização do culto. Então ali nós temos o átrio como sendo essa área maior. Dentro do átrio nós encontramos o lugar santo. O lugar santo era um lugar que alguns sacerdotes apenas entravam. No átrio, todos os sacerdotes podiam entrar. No lugar santo, apenas alguns sacerdotes entravam. E depois vemos o Santo dos Santos. O Santo dos Santos
era aquele lugar onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício por si e pelo povo todo. Por isso, essas três áreas para nós, elas podem trazer uma dinâmica muito importante sobre a nossa vida de oração. Mas vamos ver mais algumas coisas do tabernáculo. Primeiro, quando os sacerdotes queriam chegar ao átrio, eles encontravam o primeiro portão, e esse portão se chamava caminho. Lembra? Jesus disse: eu sou o caminho. Quando o sacerdote, qualquer um deles, entrava no átrio pelo portão do caminho, a primeira coisa que ele encontrava era o altar. Esse altar era o altar do sacrifício. É onde se ofereciam os sacrifícios a Deus, todo tipo: sacrifício pelo pecado, sacrifício de adoração, enfim. Cada pessoa que queria oferecer o sacrifício para o Senhor, ela se dirigia ao sacerdote, e então esse altar que estava aceso constantemente, lembra? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que ele está dizendo é desse altar. O fogo desse altar não podia apagar nunca, porque ali poderiam ser oferecidos sacrifícios 24 horas todos os dias. Então ele ficava aceso constante. Também era desse altar que se tirava a brasa que se levava para o lugar santo, né, o altar de incenso, e depois lá no Santo dos Santos também. Mas enfim, o sacrifício era feito no altar. Depois do altar, o sacerdote que ia entrar no lugar santo, ele passava pela pia de bronze. Esse é um lugar onde ele lavava as mãos, onde ele, ali de uma forma ritual, ele tinha que se lavar para que ele pudesse entrar no lugar santo limpo, purificado. Então veja, ele passou pelo sacrifício e agora vem a santificação. Ele passou pela morte do Cordeiro, ele passou pelo sangue derramado pelo Cordeiro, e agora ele está santificando. Para quê? Para que ele possa entrar no santo lugar. Quando ele entra no santo lugar, ele passa por uma segunda porta. Essa porta era chamada verdade. Lembra que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade? E Jesus estava falando exatamente dessa segunda porta chamada verdade. Quando o sacerdote, apenas uma parte deles podia entrar aí, né? Quando o sacerdote passava pela porta da verdade, ele então encontrava ali no lugar santo 3 utensílios, ou 3 móveis. O primeiro deles era a mesa com os pães da proposição. Eram 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e ficavam sobre essa mesa, e só o sacerdote poderia manipular e trocar. Lembra quando Davi estava fugindo para não ser pego e morto? Ele entra no templo e ele pega esse pão, porque ele e os seus homens estavam com muita fome, e o sacerdote dá a eles para que eles comam, né? É esse pão que ficava continuamente ali no lugar santo. No outro lado tinha a menorá. Menorá é aquele candelabro com 7 hastes. São 7, não 9. 7 hastes. E ela tinha que ficar acesa continuamente também. O sacerdote que entrava no lugar santo, ele tinha que periodicamente revisar o reservatório de azeite da menorá. E ele tinha que abastecer continuamente ali com azeite. Para quê? Para que o fogo nas 7 hastes não se apagasse. Ele via também o altar de incenso. O altar de incenso, ele ficava junto a uma cortina que era a terceira porta, chamada vida. Lembra? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, o sacerdote se deparava com um altar de incenso, que era um outro móvel, onde ele em cima colocava algumas ervas aromáticas que geravam aquela fumaça cheirosa, né? Que era uma forma de representar a adoração ao Senhor. Ali se colocava brasa do altar também constantemente, de forma que para entrar
no terceiro ambiente do tabernáculo, o sacerdote, ele tinha que passar pela adoração. Ele não entrava no Santo dos Santos sem antes passar pela adoração. E ali ele tinha então a porta chamada o véu. Lembra que quando Jesus morreu, o véu no templo se rasgou de alto a baixo. Está falando dessa terceira porta que separava o Santo dos Santos do lugar santo. Ou seja, aquilo que separava o lugar santo, que era exclusivo para o sumo sacerdote, foi rasgado. Já não haveria mais essa separação. Ali dentro do lugar santo, a pessoa podia entrar e encontrar o principal objeto de todo o tabernáculo, de todo o templo, que era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha o maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha também as tábuas da lei que Deus tinha dado para Moisés. Ficavam ali. E sobre a arca tinha o trono da misericórdia, tinha o propiciatório, que era um local, tipo uma bacia, onde o sumo sacerdote, depois de sacrificar lá no altar e entrar, passar por todas essas partes, entrava no Santo dos Santos só com o sangue daquele animal sacrificado no altar, uma vez por ano. Então ele ia, entrava e ele aspergia, ele jogava esse sangue sobre o propiciatório, ou também chamado na Bíblia de trono da misericórdia. Por quê? Propiciatório quer dizer cobrir, ou propiciar quer dizer cobrir. Então, quando jogava o sangue cobria aquele lugar. E é como se o sumo sacerdote estivesse dizendo: Deus, aqui está o sangue. E Deus dissesse: o sangue cobriu tudo. Ou seja, vocês estão cobertos pelo sangue e por causa disso, vocês são aceitos. Essa era a mensagem de todo esse processo. Então veja bem, aquela seta lá em cima, ela fala do trajeto do sacerdote, ou do sumo sacerdote. Ele entrava pelo portão do caminho, pela verdade, pela vida, e então chegava na Arca da Aliança, no lugar da presença de Deus. Esse é o quadro, é um resumo daquilo que Deus tinha dado para Moisés, quando ele subiu lá no monte, quando ele passou 40 dias na presença de Deus, e o Senhor deu para ele o desenho do tabernáculo. Era isso que Deus queria que acontecesse. Muito bem. Na nossa vida de oração, nós podemos dividir o tabernáculo em 3 partes. A primeira parte, que é a parte do átrio, nós chamamos de petição. Está escrito lá em cima, petição. Então a petição, ela, vamos dizer, aquele momento de fazer o clamor, os nossos pedidos. Sabe aquela lista de oração que muitas vezes a gente leva para diante de Deus? Aquela listinha que a gente faz, a gente diz: Senhor, eu preciso disso, Senhor, me abençoa naquilo. Enfim, a petição, aquela lista de pedidos. O átrio é aquele lugar. Veja que toda pessoa do povo podia chegar até o átrio, porque era o lugar em que ele apresentava o seu sacrifício e o sacerdote sacrificava no altar. Então, vamos dizer assim, a pessoa, ela estava oferecendo um sacrifício de louvor a Deus por causa da sua colheita, ela estava oferecendo o animal por causa do pecado, enfim, de acordo com todas as diretrizes que Deus tinha dado através de Moisés. O povo podia chegar até perto, ali no átrio, para aquele altar. E ali eles apresentavam sua adoração, seus pedidos, seu clamor, seu arrependimento, confessavam seus pecados. Então o átrio é o lugar da petição. O segundo lugar na nossa vida de oração se chama intercessão. Intercessão não é orar pelas pessoas. Intercessão não é assim: eu vou orar pelos perdidos na China,
Intercessão não é, nesse momento de coronavírus, orar pelos enfermos. Isso é petição, não é intercessão. Intercessão quer dizer orar a agenda de Deus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos pensar o seguinte: a gente está vivendo esse momento de muita apreensão no mundo todo. E aí a questão do coronavírus, né, da doença, né, o vírus se espalhando pelo mundo, mortes acontecendo, todo mundo dentro de casa, com temor. O que nós devemos fazer como crentes? A gente deve nesse momento parar e perguntar a Deus: o que o Senhor está falando através disso? O que o Senhor quer falar comigo? E o que é que o Senhor quer falar com o povo, com o mundo? E o que é que o Senhor quer falar com a sua igreja, com todos esses acontecimentos? Em cima disso, fazer a outra pergunta-chave: Deus, diante disso que o Senhor está falando, o que o Senhor quer que eu ore? Porque pode ser que Deus me dê para orar apenas por um aspecto de toda essa pandemia. Intercessão não quer dizer que eu vou orar por tudo que diz respeito à pandemia, mas quer dizer que eu vou orar aquilo que Deus quer que eu ore sobre esse assunto. E Deus pode querer apenas um toque, Deus pode querer que eu abranja mais coisas. Enfim, quem vai dizer o que eu vou orar na intercessão é Deus, não sou eu. A terceira fase, ou terceiro aspecto da nossa vida de oração se chama contemplação ou adoração. A contemplação a palavra já diz, quando você para contemplar, por exemplo, um quadro, se você vai numa exposição, você visita alguém que tem um quadro bonito na parede, e você para admirar aquilo, isso é contemplação. Contemplação na vida de oração tem a ver com isso, com essa questão de você parar para admirar quem é Deus. Muitas vezes nós temos dado aqui na igreja os atributos de Deus, os nomes de Jesus. Quando a gente faz isso, é para que a gente pegue essas coisas, esses nomes, esses atributos, e use isso para admirar Deus e declarar a Ele o quanto nós admiramos essas qualidades dele. Isso é adoração. Adoração envolve cantar? Sim, a gente pode cantar na adoração. Adoração envolve ler a Bíblia? Sim, eu posso adorar com textos bíblicos. Mas adoração, na sua essência, também tem a ver com a admiração a Deus. Por isso a palavra contemplação aparece aqui. E essa é a terceira parte. Então, o átrio, a petição, o lugar santo, a intercessão, e o santo dos santos, que é o lugar da Shekinah, da manifestação da glória, é o lugar da contemplação. Isso traz para nós uma dinâmica diferente para a nossa vida de oração. Porque eu quero que você observe uma coisa. Primeiro, Jesus nunca entrou no templo. Você não vai ver Jesus entrando no templo. Ele entra no átrio exterior, onde os cambistas estavam com mesas, ou seja, ele entra naquele lugar onde todo judeu podia entrar. Então os cambistas estavam lá porque vendiam seus animais, trocavam moedas, enfim, faziam seus negócios para os viajantes que vinham de longe para sacrificar no templo. Então Jesus entra no lugar ali fisicamente, eu estou falando fisicamente. Jesus entra naquele lugar, apenas no lugar onde todos podiam entrar. Ele não entra no Santo dos Santos, ele não entra no lugar santo. Por quê? Porque Jesus era da tribo de Judá. Somente os sacerdotes, uma parte deles, entrava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote entrava, os sacerdotes, uma parte, entrava no lugar santo. E somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E todos os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá.
Então, dentro dos critérios que o próprio Deus estabeleceu e que o povo observava, Jesus não poderia entrar através do portão caminho, da porta da verdade, e muito menos acessar o véu vida para estar no lugar onde estava a arca, porque ele era da tribo de Judá. Bom, vamos olhar outro texto bíblico que ele traz para a gente também uma lição importante sobre isso. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Eu vou projetar aqui, você pode ler na sua Bíblia. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. Que véu? O véu da vida, que entra no Santo dos Santos. Então veja o que Hebreus está dizendo para mim e para você aqui, que eu e você podemos entrar no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus, porque Ele abriu para o Santo dos Santos um novo caminho. Guarda isso. Ele abriu pelo seu sangue um caminho diferenciado para o Santo dos Santos. O que isso quer dizer para a gente? A questão é, Jesus, ele foi direto para o Santo dos Santos, e ele inverteu a lógica do culto. Se antes a seta estava lá, indicando primeiro o átrio, depois o lugar santo, depois o Santo dos Santos, agora Jesus faz o caminho inverso. Ele nos leva direto ao Santo dos Santos, passamos pelo lugar santo e então pelo átrio. É isso, ou essa é a dinâmica que Deus nos dá através do tabernáculo para a nossa vida de oração. Quando a gente fala, e temos falado muito sobre o quarto secreto, você ter o seu tempo a sós com Deus, há muitas pessoas que dizem: eu não sei o que fazer nesse tempo, eu oro, eu faço minha lista de pedidos. Aliás, algumas pessoas ficam tão perdidas quando vão ter o seu tempo de oração, que se elas não tiverem uma lista de pedidos, elas não sabem o que fazer. Então, a grande chave é o que eu quero dar para você nessa manhã. A chave que vai mudar a sua vida e que vai dar uma dinâmica totalmente nova para o seu quarto secreto é exatamente olhar para o tabernáculo. Se não, veja comigo como as coisas podem acontecer. Nós vimos, Jesus foi direto ao Santo dos Santos e nos deu um caminho novo, um roteiro novo, uma rota nova, uma direção nova para entrarmos na presença de Deus. Ora, Jesus, ele entrou direto no Santo dos Santos. Eu e você estamos em Cristo. Glória a Deus. Eu e você estamos em Jesus. E veja bem, eu estou dizendo em Jesus, não estou dizendo com Jesus. Com Jesus tem a ver com Jesus está do lado. Mas quando eu digo estamos em Cristo, estamos dentro dele, estamos nele. Toda a sua obra, toda a sua vida, tudo que ele fez diz respeito a nós, porque estamos nele. Por isso nós morremos com Cristo, porque estamos nele, e então vivemos a sua morte. Por isso nós ressuscitamos com ele, porque estamos em Cristo, e quando ele ressuscitou, participamos da sua ressurreição. Então nós estamos em Cristo, e se Jesus entrou no Santo dos Santos, eu e você entramos no Santo dos Santos com ele. Assim como morremos com ele, assim como ressuscitamos com ele, nós entramos no Santo dos Santos direto. Nós vamos diretamente à presença da Shekinah de Deus, da glória de Deus, com Jesus, porque já estamos com Jesus. Bom, se essa é a dinâmica da vida de oração,
Então, qual é a sequência que eu posso seguir? Aqui vai então dicas para você. Porque então a primeira coisa vai ser contemplação, a segunda intercessão e a terceira petição. Então essa é a sequência que Jesus deu, o novo caminho de relacionamento com Deus. Contemplação, segundo intercessão, terceiro petição. A primeira coisa a fazer é a mesma coisa que os sacerdotes faziam, isso não muda nunca. Qual que é? Sonda-me, ó Deus, sonda-me. 1 João capítulo 1, verso 9 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sacerdote não podia entrar no lugar santo, e muito menos no Santo dos Santos, sem primeiro se lavar. O que isso queria dizer? Sonda-me, Deus, mostra-me. A palavra sondar lá no Salmo é revirar. Deus, revira o meu interior, me mostra se há alguma coisa fora do lugar, me mostra se há algum pecado que precisa ser tratado, me ajuda a tirar o peso do meu coração, da minha alma, para que eu possa entrar na tua presença com o coração livre, com a alma livre e com liberdade. Então a primeira coisa é sonda-me, ó Deus. A segunda coisa é vá direto à presença de Deus. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Uau! Tendo intrepidez para entrar direto no Santo dos Santos. Eu e você não somos da tribo de Levi. Nós somos levitas no sentido de sermos sacerdotes ao Senhor, na essência dessa natureza de ministração ao Senhor, mas não somos da tribo de Levi. Mas em Jesus entramos no Santo dos Santos. E Hebreus 10:19 diz: entre com intrepidez direto na presença, direto diante da glória, porque o sangue de Jesus nos capacita. A terceira coisa que deve acontecer e que pode acontecer é: ore a agenda de Deus. Em Ezequiel 22:30 diz assim: eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que está acontecendo? Nos versos anteriores de Ezequiel 22, a gente lê que o povo estava corrompido, os sacerdotes tinham se desviado da verdade, havia muita corrupção no meio do povo de Deus. Não está falando do mundo, está falando do povo de Deus. Eles haviam se corrompido moral e espiritualmente. Então Deus já estava anunciando através de vários profetas que ele traria um juízo. E Ezequiel vive exatamente isso. Quando a gente lê o chamado de Ezequiel no capítulo 2, a gente vai ver que Deus fala para Ezequiel assim: olha, você vai pregar, eles não vão te ouvir, porque eles são um povo de dura serviço. Então Ezequiel, ele está falando nesse tempo. Mas o que Deus está falando no capítulo 22 é assim, como se Deus fizesse Ezequiel olhar lá para trás e falasse assim: olha, desde que o povo começou a se corromper, eu busquei alguém que orasse segundo o meu coração, alguém que se colocasse diante de mim do jeito que eu quero, mas a ninguém eu achei. Por isso eu trarei o juízo sobre o povo, como tem o verso 31, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver aí, no verso 31, Deus diz: por isso eu trarei o juízo. Então, Deus buscou alguém que orasse segundo o coração dele. Isso é a agenda de Deus. Vou dar um exemplo. A gente está no meio dessa pandemia coronavírus. Eu quero usar isso como exemplo porque é o nosso dia a dia agora. Então vamos imaginar que Deus queira, é a vontade dele, permitir o juízo, que esse juízo se estenda por mais tempo. Então Deus pode nos levar a orar, por exemplo, o seguinte: Senhor, assim como o Senhor preservou o teu povo lá no Egito, quando trouxe morte sobre todo o Egito,
juízo sobre os deuses do Egito, o Senhor pode preservar o seu povo. Agora, Deus também pode falar assim: orem e jejuem para que a pandemia acabe. Então já não diz mais respeito ao povo de Deus, de preservar aqueles que são filhos, diz respeito a cessar o juízo como um todo. Lembra que quando Deus permitiu que a praga viesse sobre o povo, mortandade, na época de Davi, Davi teve que oferecer um sacrifício ao Senhor para que tudo cessasse. Então todo mundo estava sofrendo, mas Deus mandou Davi oferecer um sacrifício na eira de Onã, e ali, quando ele ergue aquele sacrifício, cessa o anjo, segura o juízo. Deus pode querer que a gente faça isso. Então, para a gente saber que tipo de oração a gente deve fazer, depois de entrar no Santo dos Santos, e eu vou explicar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, a gente então vai: Deus, como o Senhor quer que eu ore sobre essa questão da pandemia? E não tem a ver, queridos, com o meu coração ficar sensibilizado com as pessoas doentes. Não tem a ver com isso. Eu posso pedir misericórdia, graça, mas lembra, quando o juízo veio sobre o povo, veio sobre outras nações, alcançou a todos. Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, o juízo veio sobre aquele lugar, e Ló só foi poupado com a família porque Abraão intercedeu por ele. Mas toda a cidade foi destruída por causa do pecado. Bom, então a gente vai orar e pedir: Deus, como o Senhor quer que eu ore? O que o Senhor quer que eu faça nesse momento? Qual é a tua agenda de oração? E a quarta coisa é: ore a sua própria agenda. Então veja, em primeiro lugar, sonda-me, ó Deus. Em segundo lugar, vá direto ao lugar santíssimo. Em terceiro lugar, depois de entrar na presença de Deus, seu coração já está banhado pela presença de Deus, já foi tocado pela graça, a glória de Deus te tocou de alguma forma. Lembra, ser tocado pela glória de Deus não quer dizer você sair voando, não quer dizer você ficar chorando, quer dizer simplesmente que a presença de Deus veio. E ela pode muitas vezes vir no terremoto, mas pode vir também num som suave, e que ninguém mais vai ouvir senão o teu Espírito. Então, a presença de Deus veio e você foi tocado por ela. Então você vai orar o que está no coração de Deus, aquilo que Deus quer que você ore, e Ele vai colocar. Não se preocupe, Ele vai trazer ao teu coração o desejo de orar por isso, às vezes por uma pessoa, às vezes por alguém que você não conhece, aquele nome vem ao seu coração para interceder, por algum país, pela sua cidade, pelos profissionais de saúde nesse momento, enfim. Deus vai colocar aquilo que está no coração dele, e o seu coração vai ser movido a orar por esses motivos. E então, por último, você pega a sua listinha, faz parte, você pega a sua lista, e aí você vai orar aqueles tópicos que você quer. Então você vai poder orar aquilo que Jesus ensinou. Aliás, Jesus ensinou a gente a orar pela nossa lista. Lista não é errado. Lá em Mateus capítulo 6, versos 11 a 13, Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, eu pedi pelo suprimento, vou pedir para que não falte comida em casa, vou pedir para que não falte trabalho, vou pedir para que o Senhor não nos deixe passar necessidade nesse tempo de crise, para que o emprego seja preservado, para que os filhos estejam bem, enfim. Eu vou orar o pão nosso que cada dia nos dá hoje. Eu vou orar: perdoa as nossas dívidas. E eu vou pegar a palavra dívida mesmo, né? Pode ser a dívida pessoal no relacionamento, pode ser uma dívida monetária, mas Deus, eu tenho aqui uma dívida, eu preciso pagar essa dívida, eu quero honrar o meu compromisso. Ou seja, eu estou pedindo algo pessoal diante de Deus. Ele diz: não nos deixe cair em tentação. É aquele momento de eu dizer: Deus, eu tenho sido tentado nessa área. Deus, o diabo tem tocado na minha vida naquela área. Deus, eu tenho caído naquela outra área de pecado. Deus, livra-me do mal, me ajuda, me fortalece. Enfim, eu tenho a minha lista de oração que eu vou apresentar diante de Deus. Amém? Então, eu quero mostrar agora para você várias coisas. Eu vou dar 10 itens.
São 10 itens de coisas que você pode fazer no lugar secreto. Vamos lá. O que você pode fazer no lugar secreto? Primeiro deles, que eu já falei: sonda-me, ó Deus, e entregue o seu fardo. Sonda-me. Deus, revira o meu coração e eu entrego todo o fardo. Eu quero estar na tua presença com liberdade, sem pesos que me atrapalhem. Segunda coisa, não, isso aqui não é ordem, tá? Isso aqui não quer dizer, você vai fazer primeiro esse, depois aquele. Estou dando 10 itens. Né? Você pode usar os 10, você pode usar alguns, você pode usar 1, 2, 5, você escolhe, tá? Mas dentro daquele desenho do tabernáculo. Então veja só: primeiro, sonda-me a Deus, entrega o fardo. Outra coisa que você pode fazer é a contemplação e a adoração. Então você foi para o seu lugar secreto, ou um momento, você está em casa, mesmo fazendo outra coisa, você pode estar adorando. Ou seja, você pode colocar um CD, você pode colocar pelo Spotify uma música de adoração, enfim, você pode usar mecanismos e a tecnologia ao alcance para isso também ser uma ferramenta no seu tempo de adoração. Ou você pode pegar os atributos de Deus que nós já distribuímos na igreja, os nomes de Jesus, enfim, você pode usar várias coisas para esse tempo de adoração. Outra coisa que pode ser feita também é interceder segundo a agenda de Deus, que eu acabei de falar também. Orar segundo a agenda de Deus é: Deus, o que é que está no teu coração? O que é que o Senhor quer que eu ore? E Deus vai trazer motivos, Deus vai colocar necessidades, e simplesmente a gente vai se ver impulsionado a orar sobre aquilo. Outra coisa que pode ser feita nesse tempo é a lista pessoal de pedidos, no tempo da petição. Veja que aqui do 1 ao 4 eu já tinha apresentado, né? A petição é a lista pessoal de pedidos. Então você vai apresentar os seus pedidos pessoais. Pode ser que tenha dia que você não vai apresentar pedido nenhum. Pode ser que todos os dias você apresente a mesma lista. Pode ser também que você, por exemplo, pegue os seus motivos, você tem muitos motivos para orar, e coloque cada dia. Um dia você coloca os parentes, no outro dia você coloca uma necessidade específica, outro dia você ora para os seus colegas de trabalho, enfim, cada dia da semana você vai colocando alguns desses pedidos na lista pessoal de oração. Nesse interceder e nessa petição, aí está aquele tempo de oração que a gente colocou até aqui. Agora, os 5 são as orações apostólicas. O que são as orações apostólicas? Oração apostólica são aquelas orações que já estão descritas na Bíblia, estão escritas lá na Bíblia. Então, o raciocínio é o seguinte, o entendimento espiritual é o seguinte: se Deus permitiu que uma determinada oração fosse escrita na Bíblia, é para que a gente olhasse para ela como modelo. Não é rezar no sentido de repetição, mas no sentido de ter como modelo. Então a gente tem assim, por exemplo, a oração que Jesus ensinou lá, a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. Você pode pegar ela como modelo, né, e você usar as suas palavras para fazer oração. João 17 é um outro texto que pode ser usado assim. Quando Jesus ora, ele glorifica a Deus, porque ele havia completado a obra que Deus tinha dado, o Pai tinha dado para ele fazer. E você pode usar isso também: Deus, eu te glorifico, porque Jesus completou tudo. Quando ele chegou à cruz, ele disse: está completo, está consumado, está pleno. Então você pode usar as suas palavras nessas orações. Lá em Efésios capítulo 1, por exemplo, eu quero dar esse exemplo, tem outros, a Bíblia está cheia. Efésios capítulo 1, versos 16 a 21, a gente lê assim, eu vou ler o texto aqui. Eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele,
Qual é a oração de Paulo aqui? Para que o Senhor concedesse àquela igreja de Éfeso espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Então eu posso orar: Deus, me dê sabedoria, me dê o espírito de revelação, para que eu tenha pleno conhecimento do Senhor, para que na revelação que vem do teu Espírito para mim, eu entenda quem o Senhor é, eu entendo os teus atributos, eu entendo o alcance da tua obra na minha vida e no mundo. No verso 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, eu posso pedir isso para Deus, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu posso dar isso, Deus. Eu peço que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Eu quero entender qual é a esperança do meu chamamento, para que eu fui chamado pelo Senhor. Não estou falando de ministério, mas o meu chamamento para Ele. Qual a riqueza da glória da minha herança junto com os santos. Deus, abre os meus olhos, eu quero entender essa riqueza dessa herança que o Senhor me deu. Eu quero entender qual a suprema grandeza do teu poder para com todos os que cremos. Abre os olhos do meu entendimento para que eu possa compreender isso, para que eu possa entender esse poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o fez assentar-se à tua direita nos lugares celestiais. É isso que Paulo está falando. Ou seja, Deus, abre os meus olhos, eu quero entender esse poder, eu quero conhecer esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Queridos, não há manifestação de poder maior em toda a história da humanidade, além daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi a maior manifestação de poder sobre a terra, porque ali, não apenas para Jesus, mas para toda a humanidade, há poder de ressurreição. Por isso ele está dizendo: Deus, me ajuda a entender esse poder, para que eu possa te servir, porque eu sei que eu estou contigo acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se pode referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Obrigado, porque o Senhor me colocou em Cristo Jesus, acima de todo o poder do mal. Eu estou em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Bom, e aí a gente avança. Além das orações apostólicas, que são essas orações que já estão prontas na Bíblia, a gente tem, por exemplo, a oração em línguas. O Espírito Santo, ele nos socorre, porque não sabemos orar como convém. Ora, se eu não sei orar como convém, eu estou orando. Veja, eu quero fazer uma observação. Quando a Bíblia fala, eu não sei orar como convém, e o Espírito Santo me ajuda a orar como convém, não quer dizer que eu nunca devo orar em português. Porque veja, quando eu falo em português, que é a minha língua, eu estou falando com Deus aquilo que está no meu coração, e Deus ama isso. Mesmo, pensa numa criança pequenininha, está aprendendo a falar, e ela começa a pedir coisas para o papai e para a mamãe. Ele pode estar pedindo coisas que o pai e a mãe não vai dar, mas o pai e a mãe olha para aquilo e ama aquela criança, e a maneira como essa criança está falando com ela, como ela está pedindo aquilo, mesmo que não seja conveniente para aquela faixa etária daquela criança. É a mesma coisa com Deus. Deus ama quando nós vamos à presença dele falar do que está no nosso coração, ainda que às vezes a gente fale da forma inapropriada, ainda que a gente fale às vezes coisas que peça coisas que Deus não vai dar, enfim, mas Deus ama isso, é o que Ele deseja. Mas oração em línguas é quando nós precisamos entrar na presença de Deus orando algo e nós não temos noção, e o Espírito se move dentro de nós, e ela vem então como uma manifestação. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz que são manifestações do Espírito. Então orar em línguas é algo que o Espírito manifesta naquele momento, quando eu dou a Ele a liberdade. Eu posso orar a qualquer momento, em qualquer lugar, baixinho, alto, até em pensamento. Eu posso orar em línguas. Se eu dou ao Espírito a liberdade, Ele ora através de mim. Então a oração de línguas é uma ferramenta dentro do meu tempo de oração. Pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo, enfim, o Espírito vai guiar sobre isso.
Outra coisa que podemos fazer é a leitura e a meditação das Escrituras, que é essencial. A Bíblia é pão, eu me alimento desse pão espiritual. Quando eu leio a Bíblia, o meu espírito é edificado, é alimentado, eu sou fortalecido na fé. Quando eu leio a Bíblia, que eu tenho revelações do que Deus está falando ali, e quando eu tenho revelação do que está na palavra, eu cresço e me fortaleço. Outra coisa que eu posso fazer também é nada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, mas é algo que nas primeiras vezes, eu já tive experiência, é muito complicado. Você aquietar a mente, não pensar nas coisas, nas necessidades, no que tem que fazer, no que, enfim, parar de ficar agitado e simplesmente parar e ficar em silêncio na presença de Deus, aguardando pelo Senhor. Às vezes a gente pode ficar longos períodos sem fazer nada. A gente tem a tendência de querer fazer, falar, mas às vezes Deus quer apenas que a gente se aquiete. Então, aquieta-te a alma, para que eu possa usufruir da presença do Senhor. A outra coisa que eu posso fazer é orar a palavra, que não são as orações apostólicas. Orações apostólicas são orações que já estão prontas, eu vou só adaptando. Eu oro a palavra quando eu pego textos bíblicos, qualquer um também, e uso o mesmo critério, mas não são orações prontas. Mas, por exemplo, Salmo 91, versos 1 e 2, que é muito propício para esse tempo que a gente está vivendo, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Em outras palavras, eu posso no meu momento de oração dizer: Deus, eu descanso no meio de toda a turbulência, quando o mundo está em polvorosa, quando todo mundo está aflito, quando o pânico está no coração das pessoas, eu descanso à sombra do Onipotente. O Senhor está no controle, o Senhor é Deus, o Senhor é onipotente, tem todo o poder. Ninguém mais tem poder, só o Senhor, e o Senhor pode manifestar esse poder a qualquer momento. Então eu confio no Senhor, por isso eu digo: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é aquele em quem eu confio. Então eu peguei o salmo e comecei a traduzir nas minhas palavras como uma oração. E 10, você pode adorar cantando a palavra. Pode ser lá na frente, no item 2, contemplação e adoração, ou você pode encerrar o seu tempo com Deus também com adoração. E uma das formas é cantar a palavra. Então, há cânticos bíblicos, não pega qualquer um, é cantar a palavra. Há cânticos bíblicos, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vários cânticos usando esse texto, e você pode usar e cantar. Não vou cantar aqui, senão vocês vão desligar aí. Mas tem coisas que no quarto secreto a gente faz, a gente não faz em público, mas no quarto secreto a gente abre o coração à presença de Deus e a gente entra ali em adoração, e uma das formas é cantando a palavra. Eu creio que essa é uma dinâmica de vida de oração que você pode usar todos os dias. Principalmente, querido, aquilo que eu falei no início. Deus está empurrando a igreja para os lares e para o quarto secreto. Então, seja esse quarto secreto o seu próprio quarto, um quartinho da casa, um cantinho especial, a sala, enfim, no momento em que as pessoas estão num cômodo, você está no outro, no momento que estão dormindo, você está acordado, enfim. Quarto secreto não quer dizer necessariamente o quarto, espaço físico, mas quer dizer a sua separação para Deus, quando você se separa para Deus. E veja, há pessoas que não estão sabendo o que fazer, vão ter que ficar em casa, não podem trabalhar. Fazer o quê? Eu digo: vai para o seu quarto secreto, vai para o seu tempo a sós com Deus, vai para o seu tempo de isolamento com Deus, não de isolamento social,
que estão pedindo, mas aquele momento em que você fica sozinho, na presença de Deus, e você vai buscar o Senhor. Deus está empurrando a igreja para isso. E eu digo a você, aproveite a oportunidade. Aqui na nossa cidade, o decreto das autoridades é de 30 dias. Agora imagina se a igreja de Cristo, a igreja de Jesus nessa cidade, gastar 30 dias, todos os dias, um tempo como esse, nós teremos uma revolução, nós teremos um avivamento, nós teremos algo sobrenatural acontecendo. Por isso, não perca a oportunidade que Deus está dando. É algo especial e você não pode ficar fora disso. Nós vamos colher o fruto disso. Nós colheremos os frutos desse momento, porque Deus plantou a igreja dele nessa cidade para o tempo especial que está para chegar. E eu quero dizer, faça parte disso. Você é parte. Você foi chamado e comissionado por Deus para fazer parte disso. Amém?